Fala, torcedor tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tenho muita informação pra vocês, muita informação mesmo. O Porto quer levar o Luan, já vou falando de cara. O Porto quer levar o Luan, o São Paulo tá negociando com o Ivan, quer rescindir o contrato com o Daniel Alves, acabou de fechar com o Caleri e com o Gabriel Neves. Vou tratar todos esses assuntos aqui nesse vídeo de hoje, então fique aqui, pelo amor de Deus, não saia daqui que eu tenho muita informação para vocês mesmo. Eu vou começar já, vou tentar ser o mais breve possível, prometo para vocês. Bom, vou falar sobre valores, enfim, um monte de coisa. Vamos começar aqui para não perder tempo. É o seguinte, Daniel Alves e Lisieiro foram pegos na balada hoje de madrugada. O Lisieiro estava suspenso com o terceiro cartão amarelo e o Daniel Alves pediu para não jogar ontem porque ele alegou cansaço. Ele estava cansadinho porque ele jogou com a criançada lá a Olimpíada, jogou vários jogos, não teve descanso e aí ele vai descansar justamente na balada. Um homem de 38 anos com muita responsabilidade, ganhou tudo na carreira, foi multicampeão com o São Paulo, né? Então, ele acha-se ter o direito aí de aproveitar a folga dele que ele alegou que estava cansado para curtir na balada. Bom, o São Paulo está pensando em rescindir o contrato dele, já vou comentar sobre isso. É o seguinte, o Menon, ele postou no blog lá no UOL, ele postou as seguintes informações a respeito de negociações. É o seguinte, o Ivan, o goleiro da Ponte Preta, o São Paulo tem um acerto mais ou menos encaminhado com ele, o que trava são luvas. E em relação ao salário, que os empresários dele estão pedindo muito valor. Da última vez que o São Paulo sondou ele pediu 15 milhões, a Ponte Preta pediu 15 milhões para liberar ele. Então o valor de agora não foi divulgado, mas o São Paulo está em negociação com o goleiro Ivan da Ponte Preta. É o seguinte, segundo informação, o Rojas vai sair no final da temporada, o São Paulo não pretende renovar o contrato do Rojas. Não precisa nem explicar o motivo, né? Não deu certo. São Paulo não quer mais ele. Enfim, acho justa a saída dele. Até porque renovou o contrato para de jogar bola. O Galliano não deverá ser comprado. E provavelmente vai retornar para o time que ele tem o direito. Em que ele tem os direitos lá. Então o Galliano não será comprado. O valor do Galliano é de $1 milhão. E ele não justificou nessa temporada o futebol que ele tinha que demonstrar para ficar no São Paulo. Creio que ele não conseguiu demonstrar o futebol dele, portanto, São Paulo não está com interesse de ficar com ele. Além disso, o Benítez provavelmente não vai ficar também, galera. Já vou explicar o motivo também, um dos motivos também, por conta do limite de estrangeiro que o São Paulo tem. Então, o Benítez provavelmente não vai ficar no São Paulo. Uma, porque o custo dele é muito alto. O valor fixado do passe fixado dele com o Independiente é de $3,2 milhões, ou seja, em torno de 15 a 16 milhões de reais. Então, é um valor muito alto para o São Paulo investir para um jogador que jogou 20 e poucas partidas, 26, 27 partidas e tem uma média de 45 minutos em campo. Então é um valor muito alto para o jogador não ter condição física de jogar os 90 minutos. É uma dor no coração porque o cara, ele joga demais. Na minha opinião, o Benítez é um jogador muito inteligente. Faz tempo que eu não vi um jogador assim com essa inteligência de passe, de lançamento, de enfiada de bola, enfim, de chute de fora da área. O cara, ele tem muita qualidade, mas infelizmente ele não tem físico para aguentar. Então o São Paulo está pensando em não adquirir esse valor fixado, comprar o Benítez, justamente por conta da condição física dele. É incrível, não é nem por conta do futebol do cara, porque o cara já demonstrou que tem futebol, mas sim por conta da condição física dele. Então vimos aí nos últimos 2 jogos que ele não teve condição, ele não demonstrou 100%, justamente por conta de estar fora de ritmo de jogo. Então é triste, mas vamos ver o que pode acontecer até o final da temporada. É o seguinte, o São Paulo também iniciou uma negociação para rescindir o contrato com o Daniel Alves. Sim, rescindir o contrato do Daniel Alves no final dessa temporada. Muito dificilmente vai dar certo essa rescisão de contrato, mas o São Paulo está estudando o caso para justamente... Cara, tem o meu vizinho aqui de cima, ele tá pulando aqui em cima, velho. Não sei se dá pra vocês escutarem. Peço desculpa pra vocês, galera. É incrível. Ele tá tocando violino e tá pulando aqui. Meu Deus do céu. Mas enfim. Voltamos.
Então, o São Paulo estuda realmente rescindir o contrato com o Daniel Alves. Vamos ver quais vai ser as cenas dos próximos capítulos. Bom, todo mundo sabe que o custo-benefício do Daniel Alves não vale a pena. O cara custa 1,5 milhão por mês de salário e não traz retorno nenhum. O São Paulo deve uma bolada para ele e ele pensa mais na seleção brasileira do que o próprio no São Paulo. Ele quer que o São Paulo se exploda e aí ele já ficou um mês lá na seleção, agora vai ficar mais 11 dias, ou seja, 1 mês e 15 dias em questão de 3 meses aí. Então o São Paulo tá pagando salário para ele ficar na seleção. Então já que tá pagando salário para ele ficar na seleção e ainda faz essas palhaçadas aí de ficar indo pra balada, batuque, não sei o que lá, não sei o que lá. Então a real motivo me entristece. Entristece por quê? Porque quando ele foi contratado, ele foi tratado a peso de ouro. Cara de 38 anos, 40 títulos e enfim... O Daniel está mostrando ser uma pessoa totalmente diferente do que ele foi na carreira dele inteira, com respeito... Com o Barcelona ele não fazia isso, com a Juventus ele não fazia isso, com o PSG ele não fazia isso, nem com o Sevilha. Só aqui no São Paulo que ele faz o que bem entende. Mas enfim, é um assunto para outro vídeo, a gente pode falar um outro dia e não é para hoje. Eu quero adiantar o mais rápido possível para chegar nos dois. É o seguinte, outra informação também, o Porto tá com interesse no Luan, no volante Luan do São Paulo. O jogador ele tem 22 anos e ele tem contrato com o São Paulo até 2023, até dezembro de 2023. Bom, o clube do Porto está com interesse no Luan. É o seguinte, essa negociação pode ser que se transforme em alguma coisa formal nos próximos dias. Por que nos próximos dias e não amanhã? Porque justamente amanhã fecha a janela de transferência. Então o Porto não vai ter tempo de negociar valor, negociar valor, luva, passe, tudo com o São Paulo para ele ser liberado justamente amanhã e para o Porto amanhã. Então essa negociação pode acontecer nos próximos dias, justamente para o São Paulo negociar certinho, bonitinho e tal, para ele ir embora lá no começo do ano que vem, em janeiro. Aí ele ficou o restante da temporada aqui e vai embora já em janeiro. Então, a janela de transferência de Portugal fecha amanhã, então vai dificultar qualquer venda agora. Bom, agora vamos pro que interessa. Pro que interessa? É isso que eu quero saber. Gabriel Neves e Caleri fecharam com o São Paulo. Teve um pequeno problema, mais ou menos 1 hora atrás, que o São Paulo não estava com a documentação na mão do Nacional para fechar do Deportivo Maldonado para fechar o contrato com o Caleri. Então, o Deportivo Maldonado tinha até meia-noite para mandar os documentos, a documentação para o São Paulo conseguir inscrever ele para concluir a negociação. Caso contrário, se passasse da meia-noite, ia melar o negócio. Então, o Deportivo Maldonado enviou a documentação, foi assinado o contrato há mais ou menos 1 hora. Esse vídeo aqui agora é 15 para as 9. Então, quando foi 7h30, 7h40, chegou essa documentação e foi finalmente fechada essa negociação. O Gabriel Neves, inclusive, desembarcou aqui em São Paulo. Ele falou o seguinte, é um grande salto na minha carreira, um sonho que eu tinha, espero poder aproveitar. Treinar com os novos companheiros, conhecer gente nova, estou muito animado. Jogar no Morumbi será uma sensação divina. Sem dúvidas, muita ansiedade. Estou com uma expectativa muito grande, espero estar à altura do clube. Tenho a consciência que muitos uruguaios já passaram pelo São Paulo e espero ter o mesmo sucesso que eles, ou pelo menos chegar perto. Bom, só para vocês terem uma ideia da temporada do Gabriel Neves nesse ano, ele tem 87% de acerto nos passes, 70% de acerto em lançamento de bola, um passe decisivo por jogo, a média de um passe decisivo por jogo, a média de 0,5 bolas recuperadas por jogo e 6 interceptações por jogo. Esses são os números do Gabriel Neves. Muito falaram que nos últimos 3 meses ele estava sendo reserva da equipe, então isso pode deixar um pouco preocupado. Mas enfim, vamos envolver sobre o Caleri e sobre o Gabriel Neves agora. O Caleri, o empréstimo dele e do Gabriel Neves vai ser até dezembro de 2022, ou seja, dezembro até do ano que vem. Então ele tem 1 ano de contrato aí de empréstimo, com opção de compra do Caleri em 3 milhões de dólares, que daria em 15 milhões de reais, e do Gabriel Neves o valor fixado em 1,7 milhões de dólares, que daria em torno de 8 milhões, quase 9 milhões de reais. Bom, esperar para contratar esses atletas foi a melhor decisão que o São Paulo tomou. Por quê? Porque eles estavam aguardando clubes da Europa. Já que não tinha clubes da Europa, o São Paulo falou que só podia pagar no ano que vem, eles resolveram não aceitar e esperar esses clubes da Europa.
Como não chegou nenhuma proposta para eles, então a última opção foi eles acertarem com o São Paulo. Então acertaram nos moldes que o São Paulo estava determinado a fazer lá no começo da janela de transferência. Ou seja, eles foram obrigados a fechar com o São Paulo, senão eles não iam jogar em lugar nenhum. O Gabriel Neves ia continuar no Nacional e o Caleri não ia jogar em lugar nenhum, porque ia fechar a janela de transferência. Então, eles foram obrigados a aceitar os moldes do São Paulo. Isso é uma boa notícia, excelente notícia. Só para vocês terem uma ideia, somando o passe do Caleri e do Gabriel Neves, não dá nem o valor que o São Paulo pagou pro Pablo, que dá em torno de 26 milhões de reais. O São Paulo vai pagar por esse empréstimo 3 milhões e 100 mil reais de empréstimo, tanto pelo Caleri como pelo Gabriel Neves. O São Paulo vai ter que pagar por esse empréstimo. Vai estar em torno de 3 milhões de reais. 2 salários do Daniel Alves. Bom, deixa eu respirar. É o seguinte, salário. O salário do Caleri, o Caleri vai receber cerca de 600 mil reais mensais até o fim desse ano. Não foi falado qual vai ser o salário dele a partir do ano que vem. A ideia é que o São Paulo aumente o valor desse salário a partir do ano que vem. Já o Gabriel Neves, ele deve receber em torno de 300 a 400 mil reais por mês. Se você parar para pensar, o São Paulo liberou o Hernandes, que o Hernandes pagava um salário para o Hernandes de mais ou menos 1 milhão de reais. Já o salário que saía do Hernandes, que ia para o Hernandes, esse salário vai ser pago para o Gabriel Neves e para o Jonathan Caleri. Bom, aí muita gente perguntou, mas o São Paulo não estoura o limite de estrangeiro no elenco, não estoura o limite de estrangeiro, não vai dar problema depois? Não, galera, não tem problema. O que acontece? Não tem problema, entre aspas. O São Paulo o clube brasileiro não tem limite de estrangeiro para contratar. Pode contratar, se tem 50 negros no elenco, pode contratar 50 pessoas estrangeiras, não tem problema nenhum. O problema é o seguinte, o São Paulo só pode relacionar 5 estrangeiros por jogo. Então você pode relacionar 5 estrangeiros por jogo, então isso aí vira um problema. O São Paulo tem 6 hoje e com a contratação dos 2 vai para 8. O São Paulo tem no elenco Arboleda, Rojas, Gabriel Neves, Benítez, Rigoni, Caleri, Galeano e Orejuela. Se você parar para pensar, o Galeano não joga sempre, Orejuela praticamente não é relacionado, o Benítez joga de uma vez ou outra agora, infelizmente. O Rojas, para mim, pode chegar no terceiro banco e nem vai jogar. Então, acho que o São Paulo não vai ter problema com isso. Se for parar para pensar mesmo, o São Paulo vai relacionar para uma partida de futebol, se for o elenco ideal, o Arboleda, Gabriel Neves, Benítez, Rigoni, Caleri, só. O Orejuela não vai jogar, eu acho. Pode ser que entre o Orejuela e aí saia um desses 5 que eu falei para vocês. O São Paulo, vira e mexe, tem um lesionado também, então acho que não vai ter problema. Mas assim, isso quer dizer o quê? Que o Rojas vai perder espaço e o Galeano também. Então, já é um sinal. Então, esse limite para partidas é de 5. Mas eles vão jogar a Copa do Brasil? Não vão jogar a Copa do Brasil. A data de inscrição para jogadores novos para a Copa do Brasil se encerrou no dia 24 de agosto. Ou seja, eles não vão poder jogar contra o Fortaleza e caso passe para a semifinal, não vão poder jogar também. Então, infelizmente, eles vão jogar somente o Campeonato Brasileiro. Creio que isso é triste porque se eles tivessem sido contratados no começo, assim que abriu a janela, eles iam conseguir jogar Libertadores, jogar Campeonato Brasileiro e ia conseguir jogar a Copa do Brasil. Mas o São Paulo provavelmente justamente estendeu o contrato deles até o final do ano que vem de empréstimo, justamente para testar eles já pensando no ano que vem. E sim, não pensando mais nessa temporada. Já que eles podem jogar somente o Campeonato Brasileiro e o São Paulo, creio eu, que não tem chance de título mais. Mas sim, chances de chegar na Libertadores. Então é isso, galera. Essas foram as informações de hoje. Espero não ter estendido muito. Trouxe todas as informações que eu tinha para trazer aqui para vocês. E é isso. Voltamos amanhã. Amanhã eu tenho mais coisas para falar para vocês. Vamos falar do Daniel Alves também. Um pouquinho. Mas é isso. Falei muito rápido. Mas é isso. Valeu, galera. Falou. Abraço.